Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele foi o autor do projeto que criou o Estatuto do Idoso e que agora em outubro completou 20 anos. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Queria já pedir para o senhor falar um pouquinho desse marco que foi para as pessoas idosas. Carla, eu achei que foi bem interessante esses 20 anos. Foi pela primeira vez que eu vi tanto falar no Estatuto do Idoso, tanto na imprensa como também em debates em todos os estados, praticamente. E, de fato, o Estatuto da Pessoa Idosa é um marco, é um projeto que ele é referência, inclusive, em muitos países a nível internacional, no caso da Espanha, por exemplo, que realizou já seminários para debater o Estatuto do Idoso no Brasil. Ele tem 118 artigos, eu apresentei ele... agora é 20 anos, mas praticamente há 30 anos atrás. Porque tem tempo da tramitação, né? Tempo da tramitação, do debate. O Estatuto não é um artigo, é 118 artigos. Cada um artigo tem força de lei. Mas para recordar, como eu falei muito do Estatuto, eu queria lembrar que eu recebi uma cartinha de um senhor idoso do Rio de Janeiro e ele me disse... Sabe que a última chance é você, pai. Então, eu quero pedir para você apresentar o Estatuto do Idoso devido a isso, isso, isso e aquilo. Ele botava lá uns 10 pontos fundamentais, né? E eu digo, não, vou apresentar. Daí reunimos com o corpo técnico aqui do Congresso, apresentamos na Câmara ainda. Quando eu chego no Senado, eu já tinha aprovado lá, ele estava aqui. Eu chego no Senado e trabalhamos para aprovar e aconteceu, então, em 1º de outubro de 2023. Me lembro que o presidente Lula me ligou e perguntou ali, no mês de junho, julho ainda, né? Daí, pai, como é que está aí o Estatuto do Idoso? Presidente, ele está praticamente pronto para votar. Então, vamos votar para, no dia 1º de outubro, é também o Dia Internacional da Pessoa Idosa, né? E vamos aprovar para sancionar também antes do dia 1º de outubro. Isso aconteceu. E hoje o Estatuto é uma realidade. Ele trata da vida das pessoas idosas, né? Trata da saúde, da educação, da segurança, trata de facilitar, por exemplo, o acesso nas filas, estacionamento, nas filas também dos próprios aeroportos, é muito respeitado. Fala e trata do transporte gratuito, trata também de combater a forma como os planos de saúde tentam sempre penalizar os mais velhos, alegando que eles estão mais velhos, mais idosos, têm mais gasto. Ora, esse gasto é cobrado quando eles eram mais jovens. Não adianta você pagar um preço razoável e chegar depois de 60, 65, eles querem dobrar o plano de saúde. Então, ele também dá uma controlada nessa questão. A agressão também, que infelizmente é muito grande de parte das famílias, eu tenho estudo aqui, tomado nota, que nesses primeiros meses desse ano, comparando com os primeiros meses do ano passado, houve um aumento de em torno de 100% a mais de violência. Se houve pelo menos 200 violências, agora foi 400, dando exemplo, né? O aumento é que dobrou. Então, isso é algo que preocupa. Aqui tem as penalidades, pode pegar cadeia de até 12 anos de prisão quem cometer qualquer ato de violência contra o idoso. Ato de violência é se apropriar, por exemplo, do cartão da Previdência. Ato de violência é obrigar, como muitos obrigam, e eu tenho uma lei que vai nesse sentido também para inibir isso, obrigar o idoso a tirar um empréstimo consignado, se endividar, só que daí o familiar, a maioria dos casos é familiar, viu? 90% não paga. Quem paga é o idoso e acaba tendo aquele desconto mensal do seu salário devido ao empréstimo que um familiar dele fez. Então, essa preocupação é muito grande. Nós estamos discutindo nos bancos. Eu cheguei a apresentar um projeto que empréstimo para idoso devia ser presencial, para que ele possa dizer se ele quer ou não quer. Os bancos estão alegando que é uma dificuldade muito grande, mas eles reconhecem que há muita fraude, muito roubo do dinheiro do idoso via empréstimos, né? Mas estamos tentando construir uma saída que iniba, coíba e bote na cadeia quem tirar os bens dos idosos. Senador, eu queria falar de uns dados aqui, que a população idosa está cada vez mais numerosa, né? Passou de 11,3% para 14,7% nos últimos 10 anos.
E a perspectiva é que em 2030 ela seja, as pessoas acima, né, o número de pessoas acima de 60 anos, ele supere o número de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos. Como essa população está cada vez maior, né, o número está aumentando, o que o senhor acha que precisa ser atualizado, modernizado em relação ao Estatuto, pensando em situações como tecnologia, inclusão no mercado de trabalho, o que o senhor acha que precisa ser feito? Fundamental que na sala de aula se discuta, eu chego a dizer que devia ser do jardim de infância até a universidade, né? Porque é preciso que o jovem entenda que a forma como ele trata o idoso é a forma como ele será tratado no futuro, só se ele morrer antes, senão vai ser a mesma forma. Então, essa reeducação, essa população não pode continuar invisível como se ela estivesse só dentro de casa. Ela não está dentro de casa somente. Ela está nas ruas, está no cinema, está no teatro, está trabalhando, muitos deles muito voltam ativa, a trabalhar, né? Muito ativa, né? E aí nós precisamos fazer efetivamente, eu diria que é o aproveitamento. Eu sempre dou um exemplo de quando eu estive no Japão, que lá eu vi que o cidadão idoso, ele é um mestre, ele vira um educador, inclusive não só na sala de aula, mas também nos postos de trabalho, porque ele tem um conhecimento acumulado, ele foi se atualizando, ele já conhece mais, às vezes, da chamada inteligência virtual, do que os jovens, porque assim ele se preparou. Por isso que nós estamos trabalhando muito aqui também com a questão da redução de jornada para 4 dias por semana. Né? Esse é um tema que está o mundo todo debatendo, para que as pessoas se preparem mais para os novos tempos, que eu chamo da convivência com o mundo do trabalho do século XXI. E o idoso, com 60, com 65 anos, ele tendo espaço para, inclusive, trabalhar, ensinar e aprender também. Ele tem um potencial muito grande. Como nós temos, você mesmo na pergunta coloca, nós temos aumentando o número de anos-vida devido ao envelhecimento da população. Então, você tem que cada vez mais abrir espaço para que esse povo tenha direito ao trabalho e o direito também a ensinar. E como também aqui o Estatuto contempla o direito a estudar, a se preparar cada vez mais, já que nós podemos, com a força de trabalho que a gente acaba adquirindo pela faculdade da vida, que isso nos ensina muito, né? E a gente pode, então, dar uma enorme contribuição ao país, reconhecendo que estamos envelhecendo. Isso, para mim, é o caminho principal. Claro, reeducar a população, a questão da violência, o ensinamento, o conhecimento, eu tenho certeza que o idoso tem capacidade de assimilar e, inclusive, passar para os mais jovens. Senador, uma questão importante, a questão que eu acho que a gente podia perguntar aqui, que eu queria saber do senhor, é a questão da inclusão digital. Porque eu percebo, em muitas situações, que o idoso, ele às vezes é esquecido. O shopping coloca lá uma máquina de totem para ele pagar o estacionamento e, se ele não consegue dominar aquela máquina, ele não tem outra opção às vezes, né? Isso em várias situações, às vezes no telemarketing, que é todo robotizado. Pensar em alternativas para que as pessoas com maior dificuldade de interação com máquinas, é uma possibilidade? É uma possibilidade, vai na linha do que eu te falava antes. É preciso, né? Que tem que passar esse conhecimento. Não digo que ele não aprende, ele aprende. Claro, mas se ninguém falar para ele, olha, é só apertar. Muitas vezes o que é apertar um botão? Eu vejo às vezes no aeroporto, é só pegar a passagem e botar ali. Ele não vai saber? Claro que vai saber. É só mostrar a passagem ali no portãozinho, aquele que eles botam uma cancela, e a cancela abre, e você passa. Eu vi um idoso lá, muitas vezes, perguntando para um para o outro. Por quê? Que não se dão não é nem ao trabalho, não se dão, digamos, ao direito de passar um pouco dessa tecnologia nova, que a gente fala hoje em dia, cibernética, enfim, tudo é virtual, inteligência artificial. Olha, explica que ele aprende. Então, quando eu falei aqui, redução de jornada para 4 dias por semana, vai nesse sentido. Se você reduzir a jornada para 4 dias por semana, você gera em torno de 4 milhões de novos empregos, para dar a mesma produtividade. A qualidade está provado que dá, né? Se isto acontecer,
você tem um dia por semana para o aprendizado, para a educação, para o conhecimento, e aí todos ganham. Ganha o empresariado, ganha o trabalhador e ganha também o idoso. Na audiência pública que o senhor realizou na Comissão de Direitos Humanos sobre o Estatuto do Idoso, houve uma divulgação da pesquisa do Data Senado que fala que o Estatuto do Idoso ele é sim muito conhecido, as pessoas já ouviram falar, mas às vezes elas não sabem exatamente que elas têm determinados direitos. O que o senhor acha que precisa ser feito para que ele chegue à população idosa, para que as pessoas conheçam os seus direitos e possam efetivamente exercê-los? É aquilo que eu digo, a população tem que se apropriar. Esse é o Estatuto do Idoso, mas eu fui autor do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá agora o Estatuto do Cigano, o Estatuto da Juventude, eu contribuí com a relatoria. O Estatuto da Criança e Adolescente, eu estava lá, eu ajudei, trabalhei, fui militante. Não fui autor nem relator. Eu queria só destacar que o Estatuto do Idoso, me permita, já que eu falei aqui, autor, relator, quero fazer a justa homenagem. Quem foi o relator foi o ex-deputado Silas Brasileiro, deputado federal, e Eduardo Barbosa, que presidiu a comissão. Eu fui o autor da proposta. Eduardo Barbosa morreu jovem, pouco mais de 60 anos, morreu recentemente, e um homem apaixonado pelas causas, deficiente, idoso, pessoas mais vulneráveis. Ele sempre estava nesse campo de atuação, trabalhava muito com as APAES também. Tudo isso eu faço questão de resgatar para mostrar que muita gente trabalhou nesse Estatuto do Idoso e é preciso, se eu fosse um empresário bem-sucedido, eu ia produzir o Estatuto e ia entregar na fábrica para levar, inclusive, para casa. Uma forma dos trabalhadores educarem os filhos de como é que se trata o idoso. E aqui o conteúdo é fundamental. Quer ver aqui na capa de idoso, se você me permitir, o que diz? Foi escrito pelo meu gabinete, pelo um deficiente visual, o Luciano. Olha, ele que escreveu. Idoso. Idoso vive no futuro de cada um de nós. Olha a frase sábia, né? O idoso sorri, ele brinca, ele chora, ele respira, ele pensa, ele adormece e acorda. E tal qual a natureza desperta. O idoso sonha em cada novo amanhecer. Sonha com os frutos que plantou e com a realidade que ele espera colher. Ele plantou, ele semeou, né? Sonha com o que pode realizar, porque está vivo. E a cada novo solo há um ideal, há comunicação, uma experiência que ele gostaria de espalhar. Isso aqui, olha, cada frase para mim é que tem um sentido profundo, né? Então é isso, a população tem que se apropriar dos estatutos. Aqui no caso é do idoso. Criança, adolescente, repito, e tantos outros, 4, 5, que com o estatuto na mão, a iniciativa privada produzindo cópias, entregando para os seus trabalhadores, sai centavos, bem dizer, porque vai fazer produção em grande escala, né? E, na atualidade, consegue até subsídio para produzir o estatuto para que todos tenham acesso. Por isso que grande parte conhece que existe o estatuto, mas vai ver, ele não sabe o que realmente tem aqui dentro. Até a questão do salário mínimo, o poder de compra do idoso, e eu depois trabalhei muito na política de salário mínimo de inflação, mas PIB, que garantiu, então, que, infelizmente, porque eu digo que tinha que ser mais, né? 70%, 80% dos idosos ganham, no máximo, até 2 salários mínimos. No máximo, até 2 salários mínimos. Então, nós temos que pensar como é que você melhora o salário do idoso. Eu apresentei projeto nesse sentido, que se estendia até o teto do regime geral da Previdência, a inflação mais PIB. Daí, então, você não teria aquele arroxo. O salário mínimo cresce e o teu desce. Isso eu sei que é uma demanda dos idosos, claro que eu sei que não é fácil, tem que ter receita para fazer esses pagamentos, mas é um movimento que a sociedade tinha que fazer para garantir uma qualidade de vida nos momentos que a gente mais precisa. Senador, parabéns pelos 20 anos do Estatuto do Idoso e obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, cara. Quero agradecer a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.